bem? Matheus Messias, da Alto Investimentos, sou um analista responsável pela empresa e nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre a B3, isso mesmo, você pode ser sócio da própria Bolsa de Valores através do mercado financeiro. Bom, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de mais análises que nós vamos trazer aqui e também de dar o like nesse vídeo se isso fizer sentido para você, né? Então, se você está gostando desse conteúdo, dá um like que a gente vai entender que vocês estão gostando e vamos trazer mais conteúdos como esse pro canal. Bom, esse vídeo vai ser dividido em basicamente duas partes. No primeiro momento, eu vou mostrar para vocês o que é a empresa, para que vocês entendam um pouco mais o que é a B3, né? O que é a Bolsa de Valores. E no segundo momento, eu vou trazer tanto a nossa tese de investimentos e a recomendação, se eu indico que vocês devem comprar, manter ou vender essa ação na carteira de vocês. Então, se quiser saber tudo, fica até o fim. Então, quando a gente pensa em Bolsa de Valores, né? Geralmente as pessoas pensam só no sistema lá onde se vende e compra ações. E a B3, que é a nossa Bolsa de Valores no Brasil, ela é muito mais do que isso. Então, se você não sabe, a B3 ela é a própria Bolsa de Valores, então você pode ser sócio da própria Bolsa de Valores que você utiliza para fazer os seus investimentos em ações. Ela é uma das empresas mais antigas do país, né? Então ela é derivada lá de uma empresa que nasceu lá em 1890, e aí foi tendo várias transformações, migrações, se tornou a bolsa mais importante do país, que foi a Bovespa. Depois ela foi comprando, se fundindo com outras empresas, como a BMF, como a CETIP, e aí ela virou a B3, ou seja, a principal bolsa de valores, a principal mercado de balcão do país. Então hoje basicamente ela é um monopólio, tá? Então qual que é a principal função da Bolsa de Valores? Criar sistemas de negociação para o mercado financeiro, seja ele o mercado de renda variável, seja ele o mercado de renda fixa, tá bom? Então ela basicamente é uma corporation, vou falar um pouco disso mais lá na frente. Ela é uma empresa que não tem um sócio controlador só, então não existe, assim, por exemplo, como o Itaú, o sócio majoritário é Itaúsa, ou como o Grupo Pão de Açúcar é a família do Abílio Diniz, enfim, não existe um sócio controlador. Ela é uma empresa que a gente chama de corporation, que são vários investidores pulverizados, tá? E ela atua principalmente só no Brasil, tá? Mas ela é sócia de outras bolsas também, bolsas no Chile, no México, na Colômbia e no Peru, tá bom? Falando um pouco agora sobre os serviços que a B3 presta. Então, o faturamento da empresa vem basicamente de 4 frentes de produtos. A primeira delas é a própria Bolsa de Valores em si, então os produtos listados ali, ações, fundos imobiliários, ETFs, opções, mercado futuro, enfim, todo esse processo, todos esses produtos que a gente já conhece, muitos de nós já investimos. Uma segunda frente de receita é o mercado de balcão. Para quem não sabe, o mercado de balcão, gente, é como se fosse uma bolsa de valores, só que mais exclusiva, né, com menos liquidez, com menos gente negociando, e são produtos um pouco mais específicos ali. Aqui no mercado de balcão brasileiro, da Bolsa de Valores, se negocia muito título de renda fixa, tá? Tanto de bancos, quanto títulos do governo, quanto títulos privados, né? As debêntures e as notas comerciais. E é justamente esse balcão, né, esse sistema de balcão que a B3 oferece os seus serviços. A terceira linha de serviço dela é um sistema para financiamentos imobiliários e de automóveis. Isso é um produto mais recente dela, mas que também já está gerando receita. E por último, é a venda ou acesso da sua tecnologia ou de dados, né? Então, por exemplo, imagina que eu vou abrir uma empresa que vai puxar todos os dados das empresas da bolsa. Eu tenho que conectar o meu software ao software da bolsa. Eu vou ter que pagar para fazer isso. Basicamente, a B3 ela cede o direito ao acesso aos dados dela ou até mesmo a algumas tecnologias. Então, é uma quarta fonte de receita. Só para mostrar aqui para vocês qual é a mais importante, da receita geral da empresa, na última demonstração financeira dela, 71% veio da Bolsa de Valores mesmo, ou seja, do sistema de negociação de Bolsa de Valores, 12% veio do mercado de balcão, 4% veio da área de financiamentos de veículos imobiliários
e 13% da área de tecnologia e dados. Então você percebe aí que basicamente quase toda a receita, né, 70% da receita da Bolsa de Valores vem mesmo do ambiente de negociação do mercado aberto. E quais são os principais clientes que negociam nesse ambiente? Muita gente imagina que sejam as pessoas físicas, né? Ouve aí que tem mais de 2 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores e acredita que o maior número de clientes na Bolsa seja de pessoas físicas. Mas não. Por quê? Porque os clientes com mais relevância não são em números, mas em volume. Ou seja, um único fundo que movimenta 4 bilhões de reais na Bolsa de Valores por ano, movimenta mais do que milhares, centenas de milhares de pessoas físicas. Então, os principais clientes da Bolsa de Valores, em ordem de participação no volume negociado nela, são esses: investidores estrangeiros, ou seja, bancos de investimentos, bancos internacionais, investidores institucionais locais, instituições financeiras e, por último, pessoas físicas. Tá? Então, basicamente, quem são os clientes da B3? Bancos, corretoras, empresas que investem na bolsa diretamente, gestora de recursos, né, os fundos de investimento, investidores pessoa física, fundos de pensão, ou seja, qualquer pessoa ou empresa que tenha investimentos na bolsa de valores, tá bom? Ela é uma empresa de médio porte, então tem muita gente que gosta de fazer a avaliação se ela é uma empresa grande, média ou pequena na bolsa de valores, baseado no valor de mercado. Eu já gosto de fazer avaliação baseada na receita e no patrimônio líquido. Então a receita dos últimos 12 meses da bolsa foi 7,6 bilhões de reais e ela tinha um patrimônio de 25 bilhões, tá? Então, na minha visão, ela é uma empresa de médio porte baseado no faturamento dela. Falando um pouco de governança corporativa, a Bolsa de Valores está listada no Novo Mercado, que é o mercado com maior exigência de governança corporativa do país. Ela tem um free float, gente. O que é free float? É o número de ações que estão abertas para negociação no mercado de 82%, é uma das empresas que tem o maior free float da Bolsa. E lembra que eu falei lá no começo que ela é uma corporation, ou seja, ela não tem um sócio controlador grande? É justamente por isso. Ela tem um número de ações no mercado muito grande para serem negociadas abertamente. Só que ela tem alguns sócios que têm participações majoritárias, vamos dizer assim, que são 3 grandes empresas de investimentos multinacionais, que é a Capital World Investors, a Capital Research Global Investors e alguns fundos administrados pela BlackRock. Nenhum deles exerce controle diretamente ou influencia a gestão da empresa, mas todos eles têm participações relevantes na empresa. Então, a Capital World Investors tem 7,32%, a Capital Research Global tem 5% e os fundos da BlackRock têm 4,48%. Sobre a distribuição de dividendos, ela não tem uma política clara, então fica ali estipulado a política de dividendos mínima, de distribuição mínima da lei, né, da lei das SAs, que é 25% do lucro líquido. A estrutura administrativa, ela atende às exigências de governança corporativa da B3 e ela tem um tag along de 100%. O que isso quer dizer? Se alguém um dia for comprar a B3 ou assumir o controle dela, ela é obrigado a fazer uma oferta para nós minoritários de 100% do preço da ação que ela está comprando. Então, se ela for fazer uma oferta, por exemplo, para 2 desses sócios majoritários aqui e falar, olha, eu vou te pagar R$70 a ação, ela vai ser obrigada também, se ela for assumir o controle da empresa, a oferecer R$70 por ação para cada investidor pequeno, tá bom? Isso que significa um tag along de 100%. Fazendo aqui uma análise de mercado da B3, a B3, como ela atua no Brasil especificamente, ela não atua em outros mercados, ela sofre bastante quando a economia do país está sofrendo e também cresce bastante quando a economia do país está crescendo, né? Então, a economia brasileira nos últimos anos vem apresentando diminuição, né? A gente teve a pior crise ali em 2015 e 2016, mas ao invés de a bolsa crescer pouco, a empresa começou a crescer muito. O crescimento da empresa foi muito grande, principalmente de 2016 até agora, tá? Só para trazer aqui alguns números para vocês, o volume médio de dinheiro negociado na bolsa nos últimos 3 anos, ou seja, de 2016 a 2019, cresceu 31% ao ano quando a gente fala do mercado de ações à vista, 41% ao ano no mercado a termo,
81% no mercado futuro e o número de investidores na bolsa cresceu nesses últimos 3 anos, em média 63% ao ano. Ou seja, são números muito expressivos, a bolsa cresceu demais e, consequentemente, isso teve resultado no balanço da empresa, né? Então, a receita nos últimos 3 anos da empresa cresceu em média 41% ao ano, o lucro cresceu em média 23% ao ano e o patrimônio da empresa cresceu em média 10% ao ano. São cifras expressivas e a gente acredita que 3 coisas influenciaram esse movimento na Bolsa de Valores. Tá? Em um primeiro momento, a questão de o Brasil estar saindo de uma das piores crises e ter um cenário político-econômico lá em 2016, quando teve o impeachment da Dilma, a troca pelo Michel Temer, o Temer coloca uma equipe econômica que está um pouco mais alinhada com o mercado, o mercado internacional, os investidores internacionais começam a perceber isso, eles começam a vir para o Brasil. Por quê? No cenário internacional, estava tendo uma projeção ou uma expectativa de desaceleração econômica. Ou seja, as grandes economias globais estavam desaquecendo suas economias, seus crescimentos. E aí o mercado internacional enxergou o Brasil como um potencial de investimentos. Então trouxe investimentos externos para dentro do país. Então isso puxou aí também a movimentação. Mas além disso, também, como eu acabei de mostrar para vocês, houve um crescimento muito grande de investidores, pessoas físicas na bolsa. E o que levou as pessoas a fazerem isso? Basicamente 3 fatores na minha visão. A primeira delas é a taxa de juros baixa. Então, de lá para cá, a taxa Selic não parou de cair. Então, quem estava acostumado a deixar o dinheiro no banco lá em 2016, rendendo 14% ao ano, agora está tendo que se acostumar com uma taxa de 2% ao ano. Então, ela foi obrigada a tirar o dinheiro dela do banco, porque não estava rendendo tanto. Então, teve uma migração de pessoas dos bancos para a bolsa. Outro fator é o crescimento exponencial também a partir de 2016 de canais de educação financeira no YouTube. Então começou a se falar muito sobre esse tema e as pessoas começaram a ter acesso gratuito a conteúdo sobre educação financeira, o que deu base e confiança para elas realmente saírem do banco e ir para a Bolsa de Valores em busca de retornos maiores. E o terceiro fator é a acessibilidade da tecnologia. Então, antigamente era muito difícil as pessoas comuns, pequenos investidores, terem acesso a uma corretora, os custos eram altos. Agora, com o desenvolvimento de plataformas, começando aí pela XP, e hoje as 2 corretoras aí que estão na frente, como a Clear e o Banco Inter, com taxa zero, né, zerada para investimentos em bolsa, se tornou muito mais acessível e prático pequenos investidores começarem a investir na Bolsa de Valores. Então, antigamente era difícil e tinha um custo muito alto. Hoje não. Hoje a gente consegue investir do celular com custo zero praticamente. Então, isso facilitou a migração das pessoas físicas para a Bolsa de Valores e, óbvio, tudo isso refletiu nos resultados da empresa, beleza? E praticamente a Bolsa de Valores, a B3, né, aproveitou tudo. Por quê? Ela é um monopólio, gente. Não existe outra Bolsa de Valores no país. Então, a B3 ela é a única Bolsa de Valores. Então, se você quiser investir em ações, se você quiser investir em fundos imobiliários, você só pode ir em um lugar, a B3. Então, praticamente, ela absorveu todo o ganho que esse movimento trouxe das pessoas saindo dos bancos e indo para a Bolsa de Valores. Falando aqui um pouco do modelo de negócio da empresa, né? Eu gosto bastante do modelo da B3, porque é um negócio com alta alavancagem operacional. O que isso quer dizer, Matheus? Quer dizer que com um pouco investimento você consegue ganhar muito dinheiro. Pouco investimento, eu falo assim, né, gente? Comparado ao potencial de retorno. Por exemplo, a empresa, ela construiu lá ao longo de 2011 a 2014, ela foi construindo o sistema novo dela de negociação. Uma vez que esse sistema está pronto, praticamente é só botar ele para rodar e tudo que entrar ali de receita nova, de negociação nova, de volume novo, é receita limpa para a empresa. Então, esse é um modelo que eu gosto muito. Então, você faz o investimento inicial, mas depois disso o potencial de retorno é muito grande e é o que está acontecendo justamente com a Bolsa. Ela fez investimentos ali, principalmente até 2017, quando ela comprou a CETIP. De 2017 para cá, você percebe que está havendo uma melhora significativa por todos esses fatores que eu comentei nos resultados da empresa. Tá? E é muito difícil novos competidores entrarem no mercado de Bolsa de Valores, por 2 fatores. Primeiro, porque é muito complexo, então não é fácil você desenvolver um sistema de Bolsa de Valores.
tanto que nem a própria B3 desenvolveu o próprio sistema. Para você ter noção, a B3 ela contratou uma das maiores empresas de tecnologia e de bolsas do mundo. Então, os sistemas da B3 hoje são parcerias com a CME Group, que é a Bolsa de Chicago, né, a dona da Bolsa de Chicago, a maior bolsa de derivativos e commodities do mundo, e a Intercontinental Exchange, a ICE, que é dona da Bolsa de Nova York. Então, a própria tecnologia da B3 não é nacional, não foi desenvolvida internamente. Ela teve que trazer, né, ela contratou, ela tem licenças dessa tecnologia das bolsas americanas. Então, é muito difícil você desenvolver do zero um sistema de bolsa de valores. É muito complexo e muito caro. Para você ter noção, nos últimos anos a B3 passou investindo aí 2 bilhões de reais na modernização dos seus sistemas. Não é pouca coisa. Então, isso cria uma barreira de entrada grande aí, tá? Só que também tem um viés que traz uma certa preocupação para nós, que é justamente o fato de a tecnologia não ser exclusiva dela, não ser algo que foi desenvolvido internamente. Então, ela traz a tecnologia de outras empresas para dentro dela. Então, ela é uma dependente tecnológica, ela não consegue desenvolver a tecnologia sozinha. Isso faz com que os grandes grupos, como o CME e a Intercontinental Exchange, tenham bastante relevância e bastante influência até no negócio da Bolsa de Valores. Bom, então esses são 2 pontos aí que eu gosto de ficar atento quando a gente avalia o mercado, o modelo de negócio da empresa. Falando agora um pouco sobre as finanças da empresa, eu quero falar sobre a rentabilidade dela, tá? Analisando a rentabilidade da empresa, então o ROI, o ROIC e as margens, a gente consegue perceber que ela está muito próxima daquilo que a gente olha e enxerga nas bolsas americanas. Então, como não existe nenhuma empresa que eu possa comparar aqui no país, o que eu fiz? Eu comparei os números da B3 com bolsas americanas. Então, eu peguei a Nasdaq, a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Chicago, que são as 3 maiores bolsas dos Estados Unidos, e fiz uma comparação com os números da Bolsa Brasileira com essas empresas, tá? E a gente percebe que a rentabilidade e as margens da B3 estão muito parecidas com a das bolsas americanas, por mais que seja um mercado diferente, uma dinâmica diferente, você percebe que ela está caminhando ali muito próximo do que deveria ser ou do que pelo menos a gente tem como exemplo no mercado mais desenvolvido de rentabilidade. Então hoje o ROIC da empresa está em torno de 14% ao ano, que a gente gosta, a gente acha um número bastante elevado, e um ROI de aproximadamente 13%, o que a gente também acha elevado. Não é um negócio extraordinário, mas está muito em linha com aquilo que a gente vê internacionalmente falando. E as margens também, tanto margem bruta operacional, a margem EBITDA e a margem de lucro líquido, também muito próximo. Tem gente que olha e fala, Matheus, mas como que a empresa tem 40% de margem líquida, né? É justamente por isso, porque ela tem poucos custos, ou 0 custos, né? Basicamente o que ela tem é um investimento inicial na plataforma, despesas operacionais e administrativas, e só isso. Então ela acaba tendo uma margem líquida muito grande, tá bom? Então, a gente acha que nesse ponto a empresa vem até crescendo. Se a gente olhar historicamente, a gente vai perceber que o ROIC lá em 2017, os indicadores de rentabilidade lá em 2017 foram baixos justamente porque a empresa estava investindo, né, em capital, e isso fazia com que a rentabilidade dela diminuísse. Só que uma vez que investiu, a única coisa que ela vai fazer agora é esperar os lucros virem. Então, se a gente olhar o histórico aqui da B3, a gente vai perceber que de 2017 para cá, tanto o ROIC quanto o ROI não param de subir. Bom, falando um pouco sobre a situação de liquidez da empresa, é uma empresa que a gente gosta muito, financeiramente ela tem uma ótima liquidez, então a situação de curto prazo da Bolsa de Valores é muito, muito confortável. Então, não tem muito o que a gente se preocupar, é uma empresa com ótima liquidez de corrente, ótima liquidez de caixa e baixíssima necessidade de capital de giro, ou nenhuma, né? Praticamente o capital de giro da empresa sempre é positivo, e também é uma empresa extremamente financeiramente conservadora. Se a gente olhar os indicadores dela, como por exemplo a dívida líquida hoje está em menos 7 bilhões, a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, que é 26%, né, 0,26%, ou até mesmo o índice de cobertura de juros da empresa que está em 9 vezes, ou seja, a geração de caixa da empresa é 9 vezes os juros que ela paga, você percebe que a empresa está numa situação financeira extremamente confortável, tá? Então, financeiramente não tem muito o que falar da empresa, ela é ótima. Só que tudo isso também
já está embutido nos múltiplos dela. Então já vou entrar aqui meio que na parte da avaliação do preço da empresa. Então o último PL de pregão fechado, pegando aí do dia 31/8, praticamente 36, então é um PL esticado. Então quando a gente compara os múltiplos dela com as empresas lá fora, com as bolsas lá fora, a gente percebe que está acima, tá? Enquanto ali o múltiplo PL de empresas como a Nasdaq, a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Chicago estão algo em torno de 24, 26, o PL da Bolsa hoje está praticamente 36, ou seja, muito acima dos seus pares internacionais. E isso não só para o PL, como para praticamente todos os outros múltiplos. Então, o preço-valor patrimonial, o EV/EBITDA, o Price-Sales Ratio, o Dividend Yield, enfim, praticamente todos os outros indicadores estão acima, né? Estão divergindo bastante dos pares internacionais. E o que isso quer dizer? Isso me mostra que existe uma expectativa muito grande do mercado em relação à realização de lucro da B3 ou o crescimento desses lucros nos próximos anos, né? Então por isso que está sendo embutido muito mais preço sobre o lucro em relação à B3 do que os pares lá fora. Então o potencial de crescimento, por exemplo, de uma bolsa de valores aqui no país, onde 1% da população investe na bolsa de valores, é muito maior do que o potencial de crescimento nos Estados Unidos, onde 55%, 60% da população investe na Bolsa de Valores, né? E todas as condições que eu citei anteriormente, o mercado acredita que vão continuar e vão acelerar e puxar esse crescimento. Lembrando também que praticamente quase todos os múltiplos, principalmente usando aqui o PL, o preço-valor patrimonial e o EV/EBIT, que são os que eu gosto de usar, estão nas suas altas históricas, nas suas máximas históricas, tá? Então o PL dela nunca teve tão alto, se a gente pegar os múltiplos normalizados, nunca teve tão alto. Então isso quer dizer que existe uma alta expectativa no momento do mercado em relação à B3. E é isso que eu me preocupo, que é justamente essa grande expectativa do mercado em relação à empresa e como isso está refletido no preço. Então, falando sobre a empresa, é isso, tá? Em relação ao que é a empresa, o que é a B3, o que ela faz, como estão os indicadores principais dela, enfim. E agora eu quero falar um pouco sobre a tese daquilo que eu acho sobre a B3 e passar aqui a recomendação e o valuation para vocês. Então a B3 é uma empresa que eu gosto muito, que tem fatores competitivos que estão jogando a favor dela e que isso obviamente está refletido nos resultados da empresa. E tem 3 pontos que eu gosto bastante, que eu acho que são pontos fortes da empresa, que é a dominância de mercado. Então praticamente todo o mercado está na Bolsa de Valores. Outro ponto que eu acho que é uma força da empresa, não da empresa em si, mas eu acho que joga a favor dela, que é o custo de troca. Então, por exemplo, hoje você tem seu dinheiro numa corretora. Para você transferir o seu dinheiro de uma corretora para outra, dá muito trabalho, é muito burocrático. Então, para fazer essa troca, custa muito. Então, às vezes, as pessoas preferem deixar o dinheiro numa corretora do que mudar. Há a expectativa de que vai haver aí, no futuro, o lançamento de uma nova bolsa, né? A ATS Brasil, que é uma bolsa do grupo ATG, que é America's Trading Group, tá? Então a bolsa, esse grupo já tentou abrir uma bolsa em 2013, entrou com um pedido novamente para a CVM para abrir a bolsa, então muito possivelmente no futuro próximo a gente vai ter 2 bolsas de valores no país, tá? Só que o custo de troca, na minha visão, joga a favor da B3. E além disso, o know-how, né? Como eu já disse, não é fácil, é extremamente complexo você desenvolver um sistema para o mercado de capitais, um sistema de bolsa de valores, né? E eu não sei qual que é o ponto de know-how que a nova bolsa, né, ATS Brasil, tem de conhecimento a respeito desse mercado. Eu falei para vocês que a bolsa tem 130 anos de história, então é muito know-how embutido de como fazer isso acontecer. A American Trading Group é um grupo novo, ela está começando agora, tá? Então o know-how é um ponto forte que eu vejo da B3. Um ponto fraco é justamente aquilo que eu comentei, que é a dependência tecnológica. A tecnologia por trás do principal ativo dela, que são os sistemas que ela fornece para o mercado, não são totalmente dela, são licenciados ou desenvolvidos em parceria, em copropriedade com as bolsas fora do país. Então, esse é um ponto que me preocupa um pouco, mas se a relação entre esses parceiros permanecer estável, eu não vejo um grande risco para a empresa, tá? Falando um pouco sobre o mercado,
Um ponto negativo que eu consigo enxergar aí é justamente o aumento da concorrência, ou seja, ter uma nova bolsa no país e uma abertura de mercado maior, a CVM e o Banco Central forçar ali a abertura do mercado de capitais. Isso vai fazer com que a bolsa tenha que competir, uma coisa que ela não estava acostumada a fazer. Isso naturalmente vai diminuir as margens dela no futuro, porque ela, como é uma commodity, uma vez feito o sistema, né, não tem muito o que você diferenciar um do outro, né? Então praticamente vira uma commodity, e aí você tem que brigar por preço e aí ela tem que diminuir as margens, o que já vem acontecendo. A Bolsa de Valores já vem diminuindo as margens dela nos últimos anos. Mas eu consigo enxergar mais oportunidades do que ameaças no cenário. E as oportunidades que eu consigo enxergar primeiro é o crescimento do país. Então eu acredito sim que o país vai rumar, passar dessa pandemia, para um crescimento do PIB, crescimento de renda per capita. Existe uma expectativa de manutenção da taxa básica de juros se manter baixa, né? Então da Selic ficar baixa. Isso vai ainda então incentivar as pessoas a continuarem migrando dos bancos para a Bolsa de Valores. Então eu também acredito que vai haver uma estabilização política um pouco maior. Ruídos de besteirinha sempre vão ter, mas eu estou falando ruídos, eu estou falando aí de problemas políticos sérios como a gente teve no passado, e também eu acredito que as reformas estruturais vão acontecer, o que vai atrair capital para o país e vai fazer a economia girar de novo. E mais do que isso, vai começar, como a gente já está vendo, um movimento maior de empresas vindo para a Bolsa, né, fazendo seus IPOs, o que vai ter aí uma oferta maior e que vai atrair mais investidores. Então essa é uma oportunidade que eu vejo no cenário político-econômico, tá? No cenário social, eu vejo a oportunidade de avanço ainda, é muito pequeno ainda a base de pessoas que têm acesso a essa educação financeira. Por mais que seja algo que já está gratuito, está aí na internet, muitas poucas pessoas ainda realmente conseguem colocar essa educação financeira em prática. Então eu acredito que vai continuar tendo aumento da acessibilidade a essa educação. Somado a isso, vai ter também baixo custo de transação e tecnologia acessível à bolsa, ou seja, as pessoas vai ficar cada vez mais fácil as pessoas terem acesso à bolsa brasileira. E outro fator que eu vejo muito importante nessa pandemia, que vai ajudar as pessoas a migrarem para a bolsa, é a bancarização digital da população brasileira, né? Então tinha muita gente que não tinha conta em banco, justamente pelo fato de ter que receber o benefício, de ter que ter acesso, tiveram as suas contas digitais abertas pela Caixa, pelo Banco do Brasil. Então isso já vai forçar essas pessoas a estarem dentro desse ambiente. Por quê? A pessoa precisa ter uma conta em um banco, ela precisa ser bancarizada para ter acesso à Bolsa de Valores. Você não consegue chegar lá na porta da Bolsa de Valores com R$10 e pedir para investir o seu dinheiro, né? Então você tem que ter acesso a bancos e bancos digitais, principalmente, que são gratuitos. Então, essa bancarização eu vejo como um sinal positivo, que é o primeiro passo para as pessoas se inserirem no sistema financeiro e depois conseguirem dar o passo para o mercado de capitais, tá bom? E por fim, a última oportunidade que eu vejo aí para a Bolsa, não é um negócio tão próximo assim, mas eu consigo enxergar isso, é se a Bolsa começar a desenvolver tecnologia blockchain, tá? Já existem bolsas ao redor do mundo aí desenvolvendo essa tecnologia. Então a Bolsa da Austrália, algumas bolsas da Ásia já começaram a trabalhar a tecnologia de blockchain dentro do ambiente de seus sistemas no mercado de capitais de Bolsa de Valores. E eu acho que essa é uma oportunidade para a Bolsa sair na vanguarda disso e investir nessa tecnologia, porque isso traz diversas vantagens, não só para o sistema como um todo, mas para a própria Bolsa de Valores, como diminuição de custos e segurança de dados. Bom, então a nossa visão é positiva para a Bolsa de Valores. Nós acreditamos que no futuro ela vai manter essa taxa de crescimento que ela vem mantendo, não um crescimento tão absurdo, né? Mas acreditamos ainda que tem bastante mercado, tem bastante coisa para ela aproveitar. A gente acredita que a empresa vai continuar crescendo não só em termos de volumes negociados, mas também como de receita e lucros, tá? Só que o mercado, ele já entendeu isso, ele já sabe, ele já conseguiu visualizar esses ganhos. E isso está embutido no preço, tá? Então o preço do último pregão fechado da Bolsa era de R$ 58,80, tá? Isso representa, como eu já disse, um preço-lucro de 36 vezes. E a gente acha que esse preço está esticado, tá? O nosso valuation deu que o valor justo da ação seria R$ 43. Então entenda que o valor justo da ação é
Já embutindo toda essa expectativa de crescimento na bolsa, ela deveria valer R$ 43, tá? Se você é o tipo de pessoa que é um value investor e acha que você tem que comprar com uma margem de segurança, o que eu concordo, na nossa visão, um preço atrativo para a ação seria na faixa de R$ 38,50. Então dá para você perceber que o preço está R$ 20, né? Mais de 50% acima do preço que a gente acha adequado para comprar uma margem de segurança boa. Então vamos lá. Se você é o tipo de pessoa que faz preço médio, né, tem muita gente que está começando a fazer preço médio, que é comprar a ação regularmente sem se importar com o preço. Beleza, a B3 faz sentido dentro da sua carteira, a gente dá uma recomendação de compra. Agora, se você é alguém que é um value investor, ou seja, você é o tipo de pessoa que gosta de comprar ações baratas, com descontos, com margem de segurança, a nossa recomendação não é de compra, é o inverso, é de venda, tá? Então, o preço na nossa visão está 50% acima daquilo que a gente acha que é justo para a ação nesse momento, dado a expectativa de lucro. Lembrando que a gente está colocando uma expectativa de lucro alta para os próximos anos. Estamos colocando que basicamente a empresa vai replicar o crescimento dos últimos 5 anos para os próximos anos, tá? E mesmo assim, o preço da ação está muito acima dessa expectativa nossa. Então, se você tem ações da B3 em carteira e é alguém que faz o Value Invest, nós recomendamos você vender elas. E se você estava pensando em colocar a sua ação na carteira, nós não recomendamos que você compre a ação, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas a ideia aqui foi justamente apresentar inicialmente a empresa para vocês e mostrar a nossa tese de investimentos e a recomendação. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.